Bom dia, acho que tá bom, né? Você sabe que se a gente, no dia que a gente entendesse o Evangelho, a gente tivesse a compreensão do Evangelho e se rendesse a Ele e recebesse Jesus como Senhor, se automaticamente a gente se tornasse como Cristo, já imaginou que maravilha que seria a igreja, o mundo que nós vivemos, né? Não aquela hipocrisia de fingir que é bom, nada disso, mas você olhar para as pessoas com o amor de Jesus, você praticar a sua vida cristã como Jesus fazia, como ele era modelo, como a gente leu que Paulo fala assim, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Como seria bom se a gente tivesse, né? Mas a gente sabe que cada pessoa que creu em Cristo e se rendeu ao Evangelho e foi salvo pela graça, está em obras, né? E algumas partes dessas obras são doídas, né? Machuca a gente às vezes. Quebrar uma parede que está estorvando, né? Descascar uma parede para pintar de novo, tudo isso é ruim, né? Você sabe que obra é pior do que uma construção nova, né? Por isso que tem um autor que falou assim, é melhor educar uma criança do que reformar um adulto, né? E a gente, quando a gente conhece o Evangelho, nós estamos sendo reformados, né? Mas pela mão, né? Pela mão mais preciosa, né? De um Deus maravilhoso que olha para nós e sabe, né? O que a gente vai passar, as circunstâncias da nossa vida são usadas por Deus para nos moldar, para trabalhar com a gente. Sofrimento ou alegria, seja qual for as circunstâncias, Deus está cuidando, né? Ele sabe exatamente o que nós temos que passar, né? E a santidade, a conversão é um ato, né, de fé, de amor a Deus. A santidade é um processo contínuo, né? Da gente ser separado do pecado, né? Consagrado a nossa vida a Deus, tornando-se a gente mais parecido com Cristo, através da ação do Espírito Santo pelo conhecimento da Palavra de Deus. É todo um conjunto de coisas, né? E nesse texto que a gente vai ler em 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo está falando e exortando a igreja a uma prática, né? Porque aquilo que a gente conhece teoricamente tem que ser praticado, né? Se é que você é cristão. Por isso a gente crê na palavra, como a gente crê na Bíblia, a Bíblia tem muitas coisas que vai contra a nossa vontade. Mesmo você sendo cristão, você começa a ler a Bíblia, você percebe que aquelas coisas vão confrontando você com aquilo que você gostaria de fazer, né? Mas graças a Deus por Deus, pelo Espírito Santo, né? Então a gente vai ler 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 12, tá bom? Nós vamos deixar a situação dos mortos para a semana que vem, ou para outra semana, quando for pregar. Semana que vem vai ser outro tema, mas tá bom? Vamos ler, vamos orar. Pai querido, quero agradecer ao Senhor por essa manhã, que o Senhor possa falar aos nossos corações. O Senhor conhece como nós temos lidado com as situações e circunstâncias que temos passado. Algumas delas a gente faz segundo a Tua vontade, mas outras não. E nós estamos aqui, Deus, para ouvir a Tua palavra, para ser limpos por ela, para que a nossa vida possa ter coerência com o que nós cremos, para que Jesus possa ser presente, tão presente na nossa vida, que as pessoas vão olhar para nós e reconhecer em nós cristãos. Mas cristãos não que se dizem cristãos, mas cristãos que seguem a verdade da palavra, que amam ao Senhor, que amam ao próximo. Cristãos que seguem e servem ao Senhor segundo o teu propósito, que tenha sensibilidade de ouvir. Prepara o nosso coração, a nossa mente para ouvir o Senhor nessa manhã através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim: finalmente, irmãos, nós rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que devíeis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados quantas instruções nós demos da parte do Senhor Jesus.
Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais das prostituições. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta maneira ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, Ele é vingador. Porquanto o Senhor não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De certo, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com os irmãos de toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, que para progredirdes cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente e cuidar do que é vosso, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e que de nada venhais a precisar. Amém? Então, aqui Paulo agora, ele escreve a carta, ele envia Timóteo, Timóteo vem com o resultado do que ele viu, ele exorta o povo lá e traz boas notícias para Paulo, e Paulo, sempre zeloso, ele tem uma visão daquilo que esse povo vai precisar ouvir, vai precisar entender e compreender para que a vida de santidade possa ser progressiva, né? Então, essa vida na prática, o caminho da santidade tem que ter progresso, né? E aí ele fala sobre o primeiro ponto, sobre esse crescimento contínuo e saudável de um cristão, né? Você sabe que se você tem filhos, né? E se você cria um filho, você sabe quando ele nasce, ele tem vários cuidados que você tem que ter. Vacina, nessa semana eu fui tomar vacina, eu já sou idoso, né? Eu não gosto de falar, resisti isso por muito tempo, por 3 anos, quase 4 anos eu resisti a falar que eu era idoso, mas agora eu estou reconhecendo. Eu fui descer aqui, eu vi que eu era idoso, né? Que coisa triste. Mas eu tomei a vacina e fiquei com uma dor no braço, falei, meu Deus do céu. E aí estava conversando com uma mulher, ela disse que tinha uma parente dela que não dá vacina para o filho, não fez o exame do pezinho, né? Não dá vacina para nenhum dos filhos dela. Eu falei, mas que isso? Ninguém fala com ela. Não, ela tem a filosofia dela, né? A mulher é vegana e não sei o que, e fala que não. Então, não sei, né? Tem várias coisas que a gente pode conversar com essa mulher, mas a gente não tem acesso, e ela fala, não, mas eu tenho conversado com ela, fala, porque é perigoso, tem tantas doenças voltando, algumas doenças antigas estão voltando, vocês que são médicos sabem disso, e a gente tem que tomar muito cuidado, mas a criança a gente cuida para que ela cresça de forma saudável, física, né? E, o mais importante, emocionalmente, espiritualmente. Nós temos que olhar para aquela criança e falar, como que eu vou criar essa criança para que ela tenha atitudes corretas, que ela caminhe, né? Para nós cristãos, caminhe com o Senhor. Por isso que Deuteronômio 6, ele fala sobre isso, inculca no seu filho, mostra o que é verdade para ele, né? E porque a gente sabe que o crescimento da criança saudável, a gente tem menos problemas, né? E aí o seu filho vai começar a tomar decisões, ele vai começar a gatinhar, depois ele vai andar. Se ele demora um pouco para andar, você fica preocupado, você leva no médico. Se ele começa a demorar para falar, você vai levar numa fonoaudióloga para que ela possa entender o porquê que aquela criança não está falando. E nós cuidamos tanto dos nossos filhos, se fica doente a gente leva no pronto-socorro. Tanto que uma área que eu acho que a gente tem que orar para esses médicos que trabalham com criança, né? Porque não é a criança é o problema, mas os pais, meu Deus do céu. Os pais querem comer o médico que não atendeu o filho dele na hora, né? Está com uma febre, mas tem uma criança com... Então a gente vê que os pais têm esse cuidado, uns exagerados, mas nós mesmos, com todo cuidado, com todos eles, a gente pode cuidar mal dos nossos filhos e ele não desenvolver, né? E Paulo está falando aqui, ó, finalmente, irmãos, né, depois que tudo que eu tenho falado para vocês, finalmente nós rogamos e exortamos no Senhor Jesus,
o versículo 1, que como de nós recebeste, quando a maneira como vocês deviam agradar a Deus, e efetivamente está fazendo, continueis progredindo a cada vez. A fé aumenta, a sabedoria aumenta, o amor aumenta, né? Não é porque a gente converte que a gente começa a conhecer as coisas de Deus, mas tudo em nós tem que ser progressivo. Se você não tem um crescimento espiritual progressivo, a sua vida cristã vai ser muito ruim, né? Então você tem que progredir. Ele fala assim: continuais progredindo a cada vez. E a cada situação, circunstâncias que nós vivemos, nós podemos mostrar maturidade cristã ou nós podemos mostrar uma imaturidade. Relacionamento, né? A gente está falando sobre essa questão de crescimento. Às vezes você tem um problema com o irmão, e se você não souber como lidar com aquele irmão no seu relacionamento, aquilo pode ser muito pior, né? Lá, em Mateus 18, Jesus fala assim: se o irmão pecar contra ti, vai ter ele só. Maturidade, né? Quantos de nós tem um problema com o irmão e vamos falar com outro irmão? Você viu o que fulano fez, né? E a gente tem uma habilidade para encontrar um murmurante. Como que nós somos bons para achar um murmurante? Aquele ali, gosta de falar mal dos outros, é nele que eu vou falar, né? E a gente conta o nosso problema, falando a nossa parte, como nós agimos. E aquela pessoa, se ela não for firme e espiritual, ela vai falar assim: você tem razão, ele é assim mesmo. Não é assim? E nós temos que falar: peraí, o que a Bíblia diz? Vai tratar com ele só. Ah, mas eu não gosto de resolver esse problema. Vai tratar com ele só. Maturidade, né? Então Paulo está falando, vocês têm que crescer, por quê? Porque vocês vão ter problemas. E se vocês não crescerem em sabedoria, crescer no conhecimento do Senhor, crescer na fé, crescer no amor, as coisas vão complicar para vocês mais para frente. Vocês estão enfrentando as perseguições? Bem, isso é bom, né? Mas as perseguições, a tendência não é acabar, é continuar. Continue resistindo, continue agindo da forma correta, né? Continue buscando os frutos do Espírito Santo na sua vida, né? Você pode falar que os frutos do Espírito na sua vida são plenos. Você é uma pessoa mansa, né? No trânsito, a pessoa te dá uma fechada, né? Levanta aquele dedo que eu não vou falar com o dedo, né? E você tem a calma de olhar para ele: Deus te abençoe, meu irmão, né? Por dentro você está querendo dar né? Será que a gente tem essa mansidão, o domínio próprio, né? O amor, a alegria de estar na presença de Deus, a alegria de estar com o irmão, mesmo que o irmão seja difícil, alegria. Será que nós somos alegres? Será que esses frutos têm sido vistos pelas pessoas que nós convivemos? Isso é maturidade. Ou os nossos frutos são os frutos da carne, né? Então o crescimento contínuo, saudável, é essencial para a nossa vida. Ele fala: rogamos e exortamos na autoridade do Senhor. Nós rogamos para vocês. Exortamos que vocês cresçam, né? E ele dá o exemplo pessoal dele e fala assim: como nós, né? Como de nós recebestes, quando a maneira como deveis viver e agradar a Deus. Então Paulo está falando: olha, vocês viram eu, Silas e Timóteo aí no meio de vocês, eu estava pregando o Evangelho, vocês olharam para nós e vocês viram como que nós buscamos agradar a Deus nas nossas atitudes, na nossa maneira de ser. Então vocês têm o nosso exemplo. Não é só falar assim: olha para Jesus. Não, olha para nós, porque nós temos buscado fazer isso. Nós temos crescido no conhecimento do Senhor, nós temos crescido no convívio cristão a ponto de vocês olharem para nós e ver frutos em nós. Esse é um ponto, né? Nós não amamos perfeitamente. A nossa fé não remove montanhas, né? Nós temos uma pequena fé em muitos momentos, mas que essa fé possa aumentar, né? A nossa esperança
nas coisas que Deus tem prometido para nós, ela é inabalável, né? Eu tenho mansidão, domínio próprio, longanimidade. Essa palavra já deixa a gente com raiva, né? Com longanimidade. É ter tranquilidade, né? Paulo, ele cobra e como exemplo fala, como vocês viram de nós. Então, se vocês crescerem, quando vierem situações difíceis, vocês vão saber como lidar. Quando vocês estiverem no convívio do lar, vocês vão saber como lidar. Eu acho interessante assim que no convívio mais íntimo, as pessoas que são mais íntimas, pode saber, as pessoas que têm um convívio com você com mais intimidade, elas sabem exatamente os problemas e os defeitos que você tem. Os defeitos, a luz, né? A luz de Deus, quando preserva sobre a nossa vida, ela revela quem nós somos, todas as falhas, todas as maldades, todas as coisas. E dentro do lar nosso, dentro da nossa família, né, nós somos testados muitas vezes por isso, né? Quando eu falei, Paulo ele fala em Corinto, ele fala assim, vocês ao invés de estar comendo comida sólida, vocês estão precisando de leitinho, de leite espiritual, né? A amamentação da mãe, né? Dá amamentação para o bebê, mas chega uma certa hora que o bebê cresceu, você tem que dar comida sólida, né? O avô da minha esposa, ele falava assim, Zita, você está fazendo seu seio de chupeta para as crianças, está com 3 anos e meio, está mamando ainda, chega, né? E realmente, né? Criou 4 aí, tudo forte, bonito, saudável, né? Mas tem uma hora que tem que parar, tem uma hora que você tem que deixar a pessoa galgar coisas maiores, e assim é o cristianismo. Os nossos desafios, Deus, Ele dá desafios para nós que nós possamos suportar, mas eles vão aumentar. Por quê? Porque é da vontade de Deus que a gente cresça em momentos difíceis. Olha a caminhada de Jesus. No começo dos evangelhos, Jesus, todo mundo olhava para Jesus e falava, puxa vida, como que parece que está tudo alegre, ele faz milagre e tudo, mas com o decorrer do caminhar de Jesus, ódio dos fariseus, ódio dos saduceus, dos escribas, ódio dos romanos, as coisas para Jesus foram se fechando. Os discípulos foram diminuindo, sai um, sai outro, vai ficando só aqueles 12, um era o traidor, né? A vida, a caminhada de Jesus até a cruz, ela é uma estreita. Por isso que ele fala, a porta é estreita, são poucos que acertam por ela. E assim também a vida cristã. E aí ele começa a falar sobre algumas coisas difíceis, né? No 2 ele fala, porque vocês estão inteirados de quantas instruções nós vos demos da parte do Senhor Jesus. E ele começa a rever essas instruções, e uma delas é a questão da imoralidade. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vocês abstenhais da prostituição. E ele vai falando sobre os pecados sexuais. Naquela época, na época que nós vivemos, e por toda a história, a questão sexual é um problema. As pessoas, elas têm... essa área é uma área que derruba pastores, derruba líderes, destrói casamentos, destrói jovens. Essa questão da imoralidade, da prostituição, do sexo não feito conforme a vontade de Deus, fora do casamento. A questão sexual é muito séria. E lá, né, nessa cidade Tessalônica, era a segunda cidade maior grega, né? E tanto o grego como o romano, por exemplo, dos 15 imperadores romanos, 14 deles tinham relacionamentos homossexuais. Um só que era casado, e a esposa dele era uma prostituta. Olha que interessante. Se prostituía e ele vivia aquela vida ali, né? Dentro dos personagens gregos, né? Alex Magno tinha uma amante, né? Aristóteles tinha amante, Platão tinha amante, Péricles tinha amante, Sófocles tinha amante. Todos eles tinham relacionamentos sexuais e homossexuais muitas vezes, né? Para eles isso era normal, né? A pureza moral, né, não existia, porque quando
a moral judaico-cristã vem, ela vem para transformar a nossa vida, né? Olha 1 Coríntios capítulo 6, 18 a 20, abre aí. Se você tem uma família onde o seu pai respeitou sua mãe e tem um casamento fiel, sincero, é tão bom, é um exemplo para nós, né? 1 Coríntios 6, 18 a 20 diz assim: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois vós de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificar a Deus com o vosso corpo. O cristianismo ele vem para mudar um comportamento que às vezes a gente acha totalmente normal. Hoje o sexo é pregado em todos os lugares como algo normal, né? Você tem que satisfazer os seus desejos, e eles usam até Deus te fez assim para você, né? Mas o sexo que Deus criou foi para o casamento. Deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, e serão os dois uma só carne, né? Essa é a forma como Deus fala com a gente como cristãos. As pessoas que não são cristãs, elas vivem a vida como querem, né? Prostituição é algo normal, né? Eu acho tão triste uma mulher vender o corpo e um homem comprar o corpo, um usando o outro. É triste. E se a gente não parar um pouco para pensar sobre essas coisas que desagradam a Deus, né? Ele fala sobre, o termo grego é porneia, né? É algo que, adultério, fornicação, algo que sai fora do padrão de Deus. E é complicado para nós, porque é algo que hoje, qualquer lugar, se você acessar o seu celular, qualquer lugar que você vá, filmes, sempre tem alguma coisa que te induz a achar que isso é certo, né? Antigamente, quando uma pessoa traía a esposa, ou o marido, ou a esposa traía o marido, era algo tão ofensivo para a família. Hoje é algo totalmente normal. É normal. Você começa a achar justificativa para aquela atitude que é tão terrível, né? Não pense que o judeu também era perfeito nessa área, não. O judeu, ele falava assim, Senhor, ele foi para Jesus, ele fala, Senhor, né? Como eu posso, a ideia era, como eu posso separar da minha mulher, pedir a carta de divórcio. Abra sua Bíblia em Mateus 19. Mateus 19, de 3 a 5, é o questionamento deles, porque eles queriam... Estou no Marcos aqui. Mateus 19. E ele está dando o sermão dele, e eles vêm com as dúvidas, né? Do 3 ele fala assim, vieram a ele alguns fariseus e o experimentaram, perguntando, é lícito ao marido repudiar sua esposa por qualquer motivo? O que isso era qualquer motivo? Se a mulher cozinhava mal, ela era motivo de separação. Se a mulher não cuidava das coisas de casa, era motivo de separação. Não cuidava bem dos filhos, era motivo de separação. Então, todos os motivos. E o homem arrumava motivos de todo jeito. Quando ele não gostava da mulher, quando ele conhecia uma outra mulher, né? Ele arrumava um motivo. E ele tinha muito mais poder do que a mulher nesse tempo, né? Mas o cristianismo, né, ele faz com que a vontade de Deus seja perfeita para todos. E ele continua assim, então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio fez o homem e a mulher, e disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, né? Então, esse é o padrão de Deus. Não era assim desde o princípio. Não foi assim que eu criei. Quando Salomão teve várias mulheres, é pecado. Quando Davi arrumava amantes, é
pecado, era errado. Naquela época Deus não considerava pecado, Deus permitiu que isso acontecesse. Mas a vontade de Deus desde o princípio era que o homem tivesse uma única esposa. Tanto que Paulo fala em Efésios, esposa, seja submissa a seu marido, e marido, amai vossas esposas. Mas por causa do pecado, por causa da imoralidade, por causa do costume das pessoas, então o padrão de Deus é diferente. Então, Paulo está falando, eu sei que vocês moram num lugar que tudo isso é permitido, mas saibam que não agrada a Deus. No 5 de Tessalonicenses 4, fala assim, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Né? Desejos desenfreados, né? Coisas que levam o homem ao pecado. Que dessa matéria ninguém ofenda ou defraude o seu irmão. Existe uma coisa que é um desrespeito. O adultério é um desrespeito para o cônjuge e é um desrespeito também para o mundo, para a família, para tudo. Né? É muito triste o que nós temos vivido hoje de casamentos que são desfeitos dentro de igreja. Não é da nossa vontade. Às vezes a gente não tem o que fazer, mas acontece. Dói, machuca. O processo é doloroso. E quando a gente vê todas essas coisas, a nossa vida tem que ser moldada pelo padrão, pelo estabelecido por Deus. Né? E ele continua, porquanto Deus nos chamou não para a impureza, e sim para a santificação. De certo que quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que vos dá o Espírito Santo. Então ele está falando, olha, tome cuidado, né? Não é a cultura que vai mover a forma, né, de relacionamento. A Patrícia fala que antes de Yanomami, quando existia o adultério, né, a pessoa se escondia, né? Quando a criança que nascia era fruto de adultério, o marido falava à mulher, vai e deixa no chão, né? É costume cultural do Yanomami, quando vem uma criança e a mulher não quer, ela corta o cordão, deixa cair no chão e sai. Ela não tem responsabilidade sobre a morte daquela criança. Isso é cultural, né? Hoje, graças a Deus, entre os Yanomamis que conheceram o Evangelho, essa prática não é mais praticada, né? Se for, é algo fora do padrão. Mas você já imaginou isso? Como que uma pessoa pode cortar o cordão, deixar uma criança cair e achar que não é responsável por aquela criança? Que culpa tem aquela criança do relacionamento, né? Então, em todas as épocas, em todos os lugares, existia, Deus coloca no nosso coração algo como indignação. Isso não está certo. Isso não está certo. Né? E Deus, Ele vai rejeitar essas coisas, e sempre vai rejeitar essas coisas, e Ele fala e nos alerta como igreja que dentro do ambiente da igreja, essas coisas não podem ser normais, não são normais, né? A moral de Deus é uma moral, não uma moral relativa, mas absoluta. O que Deus estabeleceu é aquilo que tem que ser, né? Princípios de Deus, do que é certo, é errado, independente de cultura. Por isso que o cristianismo, ele confronta com tudo isso. Por isso que o cristianismo é inimigo do mundo. Porque o mundo quer viver como ele quer. Os padrões do mundo são padrão definido pelo homem em pecado. E nós arrumamos, as pessoas em pecado, elas arrumam várias justificativas para cometer o pecado. Justificativa, né? Adão, onde estás, né? O que aconteceu com você, Adão? A mulher que o Senhor me deu. Ela me fez pecar. Ô Eva, o que aconteceu com você, Eva? A serpente me enganou, né? Justificamos e não nos arrependemos seriamente do pecado que nós fazemos, nós cometemos. Então Paulo está falando, olha, vocês estão cercados de pessoas que pensam dessa forma, e vocês também pensavam antes dessa forma. Cresçam, né? Rejeitem essas coisas,
tenha uma vida tranquila diante do Senhor, busque a presença de Deus, né? Não se prostituir, santifique seu corpo, sexo só no casamento, domine seus desejos, não aproveite do seu irmão. Deus vai julgar todas essas coisas e é isso que a gente tem que ter muito temor. Não é o pastor que vai chegar para você, vai condenar a sua atitude, não, é Deus. O nosso temor é de Deus, né? Quando Davi pecou com Betseba lá, todo mundo tinha medo de falar com o rei, né? Aí Deus está vendo aquilo desde o princípio, desde que o coração de Davi se olhou para aquela mulher se banhando, e ele começa a fantasiar a vida dele com aquela mulher e tudo. E aí Deus manda um homem chamado Natã. Falou, Natã, vai lá falar com ele. Aí Natã fala, mas vê o Senhor. Ele é o rei, já matou tantas pessoas, pode me matar também, né? Mas Natã não fala, não, Senhor, eu vou. Eis-me aqui e foi. E aí conta uma história para Davi, e Davi, eu pequei. E ele se arrepende. Porque ele é homem segundo o coração de Deus, ele se arrepende e muda, né? Nós somos chamados à santidade. Nós temos o Espírito Santo que nos revela o pecado que nos afasta de Deus, né? E a vitória sobre o sexo está na dependência de Deus. Sobre essa área que é tão séria. E sempre vai ser séria. Sempre vai ser séria. Uma coisa terrível, né? A gente olha no mundo inteiro, é algo terrível. Destrói muitas pessoas, destrói jovens, destrói casamento, destrói muitas pessoas. Aí Paulo começa e continua a exortação, ele fala do amor fraternal. O meu pai falava para mim assim, filho, quando você olhar para uma moça, em qualquer lugar que você for, você olha para ela como se fosse sua irmã. Isso, eu falei, se você mais para frente tiver um interesse, tudo bem, pode até ser sua esposa, mas olhe como se fosse sua irmã, respeite como se fosse sua irmã. Um conselho que o papai dava para mim. Porque o papai, nessa área, ele foi muito exemplo. Tem um primo meu falou assim, olha, tem uma pessoa que eu nunca vi olhar para outra mulher. Quem? Seu pai. Né? É um exemplo. Porque os olhos dele estavam para minha mãe. E assim tem que ser também os nossos olhos. Né? Para a pessoa que a gente ama, que Deus deu como um presente para nós. Né? Amor fraternal, João 13:34, o que Jesus fala para os discípulos? Ele fala assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Não é um amor que permite tudo, né? Mas é um amor que não se abala com as coisas que acontecem. Amor fraternal, né? E ele fala, não há necessidade, porque quando vem a perseguição sobre a igreja de Tessalônica, eles se unem e o amor entre eles aumenta, porque um começa a proteger o outro, um começa a se importar com o outro, a dor de um é a dor do outro, a alegria de um é a alegria do outro. Então, isso naturalmente acontece por causa da perseguição. Às vezes, um local em que a igreja é perseguida, a gente pensa que a gente vai ensinar alguma coisa sobre amor fraternal, quando a gente chega lá, a gente se envergonha de como aquela pessoa é unida, porque a dor, né, a dor dentro do ambiente em que Deus está cuidando e permitindo, ela nos faz aproximar. Quem não perdeu uma pessoa que amou muito, em que se compadece quando outra pessoa perde também? Né? Esse amor forjado, né, no sofrimento, forjado nas situações e circunstâncias difíceis.
ele perdura. Um casamento, quando ele é forjado no sofrimento, nas dificuldades, ele se fortalece. Uma família se fortalece também nisso, se une nisso, né? O amor que progride nessa área. E depois ele fala sobre uma coisa que é vida cotidiana saudável, né? Ele, a partir do versículo 11, ele fala aí, ó, e a diligenciardes por viver tranquilamente e cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Sustentar a sua vida, a vida da sua família, trabalhar é tão bom, né? Viver tranquilo, né? Não ser preguiçoso, né? Zelo pelas coisas que tem. Tem um autor que falou assim, não tem nada mais especial dentro de uma igreja, né? É um homem, né, transformado por Deus comum, com uma esposa transformada por Deus comum e uma família comum, numa igreja comum, né? A maioria das coisas que a gente vai ver, tá? Nós não vamos conviver com muito Moisés que abriu o mar, não. Que Deus abriu o mar por intermédio dele. Ou com Davi, ou com seja qual os personagens bíblicos que você pensar. A maioria das pessoas são aquelas pessoas simples, que caminham com Deus na simplicidade, sem grandes alardes, né? E a gente tem que, aqui ele fala sobre essa questão, tranquilamente, viver tranquilo, trabalhar com as próprias mãos, né? Como vos ordenamos, ter uma vida assim que, não com ganância de querer ter muito, né? Aproveitar o tempo que nós temos na vida comum, em família, com a esposa, com os filhos, né? A gente erra muito nessa área, muitas vezes. O Chesterton, ele falou assim, 2 maneiras de você ter o suficiente. A primeira é acumular mais. A segunda é desejar menos, né? Às vezes a gente tem que pensar assim, será que eu estou tendo tempo para o meu filho? Estou trabalhando porque eu quero um carro. Aí eu falo, não, agora eu tenho um carro, mas a minha esposa precisa de um carro. Agora a casa, minha casa está precisando de mais um quarto. Não porque você vai ter outro filho, que é pecado não ter filho, viu, irmãos? Pode rir. Mas a questão toda é que você quer mais e mais e mais e acumular mais e você não tem tempo com o seu filho de convívio, de sentar com ele, de conversar com ele. Isso é uma coisa que você vai falar, devia ter tido mais tempo. Com a sua esposa, sair com ela, passear com ela, conversar com ela, assistir um filme com ela. A gente precisa ter tempo para as coisas que realmente são importantes. Trabalhar com dignidade, né? Fazendo as coisas com esforço próprio, sem preguiça, né? E ele fala uma coisa aqui que para o nosso contexto talvez seja fácil de pensar, mas para eles que estavam sendo perseguidos, ele fala assim no 12, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora. Quando você está sendo perseguido, preso, né? Como aconteceu na igreja de Tessalônica, que eles foram presos e depois tiveram que pagar um valor. Ele fala assim, procedei com dignidade para com os de fora. Ser digno é ser honesto, respeitoso, né? Aquilo que tem realmente valor. As pessoas que convivem com a gente no trabalho, na escola, né? Que a gente encontra de vez em quando na rua. Viver com dignidade, olhar aquelas pessoas com o amor de Deus. São alvos do Evangelho. Acerta a casa, arruma a sua casa, acerta a igreja, impacta aquilo que está lá fora. Que o nosso comportamento possa ser tão buscando a santidade de Deus, que as coisas ao nosso redor vão começar a acontecer de uma forma tremenda. Amém? O que a gente pode aprender? 4 coisas que a gente pode ver, né? Primeiro, a gente tem que buscar amadurecimento no Senhor, né? Dentro e fora da igreja, na nossa casa, amadurecer.
Crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Fala lá em 1 Pedro. Em 2 Pedro. Crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Crescer. Se abrir para o crescimento. A segunda, que a questão moral que a gente vive, a vida na moralidade, ela tem que ser um padrão de Deus. Não aquilo que eu estabeleço para mim. Isso não tem problema. Tem. Com Deus tem. Deus quer que você tenha uma vida moral. Que você respeite seu casamento. Se você é solteiro, que você busque casar no Senhor. Né? Às vezes acontece circunstâncias que a gente não tem controle, mas viva uma vida digna diante de Deus. Amor fraternal modado por Cristo. Ele é o padrão de amor. Né? Ele é o padrão de amor. E ser cristão no convívio diário das pessoas. Às vezes quando a gente sai da igreja e a gente sai do ambiente, parece que a gente tem, agora eu estou livre, agora eu posso fazer o que eu quero. Esse é um sentimento que não é muito, né? O nosso caminhar tem que ser, agora eu estou livre para fazer o que Deus quer. Né? Paulo fala, sendo livre de todos, me tornei escravos para ganhar alguns. Paulo tinha liberdade em Cristo, ele tinha sido salvo por Cristo. Mas ele falou assim, agora eu sou escravo da pregação do Evangelho, de levar o amor de Deus para as pessoas. Eu me escravizo com gosto para que pessoas sejam salvas. Né? Não como algo pesado, mas como algo leve, né? A vontade de Deus. Santificação para a vontade de Deus. Se você está se esforçando muito para melhorar, talvez o seu caminho tenha sido errado. Né? A gente tem que se soltar na graça de Deus. Né? A gente tem que fazer as coisas de Deus por amor, tranquilo. Mesmo que a pessoa venha e nos ofenda por causa do nosso cristianismo. A minha reação tem que ser com dignidade diante do meu Deus. Da outra face, né? Ontem a minha mãe, a minha irmã, meu cunhado e minha irmã, outra irmã, foram numa festa, né, de uma pessoa que a gente gosta muito. E nós oramos para que eles pudessem ser usados por Deus lá naquele ambiente que não tem, as pessoas não creem no Senhor. Então oramos e Deus deu um tempo bom com eles lá. Mas é uma oportunidade tão boa, né, que a gente tem de mostrar o Deus que nós servimos. Amém? Vamos orar? Acho que a Toquico vai escolher a música hoje, Toquico? Não sei onde ela está. Está aqui. E essa carta, a Igreja de Tessalônica, ela tem, pessoalmente comigo, tem falado muito ao meu coração com relação a essas questões diárias, sabe, de vida diária, situações e circunstâncias que nós vamos atravessar e como que a gente vai atravessar as dificuldades e os momentos, né? E uma coisa que eu falo assim, que às vezes a gente corre mais risco, não na perseguição, mas às vezes na tranquilidade. Né? O tempo tranquilo, às vezes, causa problema para nós. Por exemplo, a Europa hoje está totalmente fria com relação ao Evangelho. Por quê? Porque Deus prosperou aquele povo e eles esqueceram de Deus. Né? Os Estados Unidos está passando pelo mesmo problema. Né? Então, quando vem perseguição, as pessoas se unem e buscam a presença de Deus. Mas quando vem a facilidade, parece que a gente, relaxa, vou viver a minha vida como quero, e aí você abre a guarda. Né? Diz que quando o lutador está ganhando a luta, vencendo a luta, está dando muito soco no outro, o outro está meio grogue,
é o momento mais perigoso para ele, porque ele abaixa a guarda e ele leva um cruzado de direita, né? Eu lembro uma vez que o Maguila estava lutando com aquele cara que o Tyson mordeu a orelha dele. Ele estava lutando e o Maguila estava indo bem, né? Estava indo bem, deu um soco lá e falou, acho que o Maguila vai ganhar. De repente, aquele narrador falou assim, Maguila sentiu. Eu nunca vi, sabe? Eu estou assistindo boxe, eu não vejo a pessoa sentir, mas Maguila sentiu. Ele sentiu, ele caiu, ficou duro. Tum, né? Ele estava indo bem na luta, achou que podia ganhar, baixou a guarda e levou um cruzado de direita. E a gente tem que tomar cuidado com isso. A nossa vida cristã tem que ser sempre na presença do Senhor. Você já tinha que estar aqui já. Vamos agradecer a Deus. Espero que você tenha uma semana abençoada. Que você pense sobre esse texto, que possa ser falado ao seu coração. Amém? Qual que canto vai cantar? Vamos cantar a música Renova-me, que possa renovar o nosso coração, a nossa esperança.